Bom, a Gazeta Esportiva começa falando do Coringão, que não teve grandes dificuldades para vencer o Vitória. Todo mundo estava falando aquela coisa do Vitória. Garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Resultado também serviu para acabar com uma sequência aí de 4 partidas sem vitória. Vitória, vitória. Veja aí como que foi o jogo na reportagem de Adriano Dolfi. No aniversário de 4 anos da Arena, um público de quase 30 mil pessoas. Um Corinthians que precisava da vitória e foi para cima. Com 1 minuto, Rodriguinho teve boa chance. Aos 14, Romero pediu pênalti. 5 minutos depois, Maicon soltou a bomba e Kaique espalmou. Só dava Corinthians. Mantuan fez jogada individual e chutou cruzado para mais uma defesa do goleiro do Vitória. A insistência foi premiada. Aos 38 minutos, Kaique rebateu e Maicon tocou com tranquilidade. Corinthians 1-0. Romero, o artilheiro da Arena, deixou as coisas mais tranquilas na segunda etapa aos 13 minutos. 7 minutos depois, meio sem querer, ele fez o terceiro e o segundo dele no jogo. Aos 25, Pedrinho quase deixou o dele e seria um gol de placa. O Pedrinho é um menino muito legal, eu gosto, tenho um carinho enorme por ele, até pela pessoa que é. A gente conhece um pouco da família também, da história de vida dele, é um menino batalhador. Lógico que ia comemorar muito, foi uma bela jogada, né? Mas infelizmente o Kaique fez uma grande defesa ali, acabou evitando o gol, mas tem uma hora que o gol vai sair e ele tem certeza que vai comemorar com todo mundo. Cássio, que pouco pegou na bola, ainda viu André Lima diminuir o placar. Missão cumprida, Timão classificado na Copa do Brasil. Eu acho que o time se mostrou muito consistente, desde o primeiro minuto buscando se impor dentro de casa, mantendo seu ritmo, trabalhando a bola, bem nosso estilo de jogo e foi muito feliz e foi merecedor dessa classificação. E agora a equipe vai com moral, porque no domingo tem o clássico com o Palmeiras. A gente sabe que se tratando de Corinthians e Palmeiras, se é bem mais falado, muda a atmosfera por ser um clássico e por tudo que tem acontecido nos últimos jogos. Mas, ao mesmo tempo, é um jogo que vale mesmo 3 pontos que o jogo contra o Ceará e depois contra o Sport. Então, acredito que, lógico, fazer um grande jogo é importante. Se possível, sair com uma grande vitória. Uma vitória é bom também, nos dá moral, mas acho que nós temos que dar total importância para esse jogo, assim como os outros jogos. Boa noite, Chico. Boa noite, Michele. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Ontem uma vitória com muitos pontos importantes, positivos para o Corinthians. Primeiro que ele volta a vencer depois de 4 partidas, né? Pela sequência complicada que tem pela frente. Começou ontem e ainda tem essa sequência com o Palmeiras no final de semana, Campeonato Brasileiro, e depois na outra semana indo à Venezuela enfrentar o Deportivo Lara. Então a vitória, esse resultado positivo dá a tranquilidade que o Carille necessita para a sequência desses jogos importantes. Outro aspecto, a entrada do Pedrinho. Bom, está mais do que provado, não sei o que pensa o Chico, de que o Pedrinho é titular desse time. Ele aguenta só 45 minutos. Aguenta só até os 15 do segundo. Enquanto o Pedrinho aguentar, o Pedrinho é titular. Isso fica claro, fica evidente. E ele foi fundamental na partida de ontem. O Corinthians, a gente dizia que na segunda e na terça-feira que o Corinthians teria uma dificuldade porque jogaria com um adversário que iria fazer normalmente a estratégia que faz o Corinthians, né? Especular o ponto de vista do adversário. O Corinthians teve que propor o jogo. E propôs, foi para cima, o Pedrinho foi decisivo, o Mantuan, que estava com o início muito ruim, até que se apresentou bem, e ontem foi a noite do Romero, teve até dificuldade para fazer o gol, mas fez 2 gols na partida, e o Corinthians avança com tranquilidade. Resultado justíssimo, e agora vai que vai para enfrentar o Palmeiras, né, Chicão? Boa noite, Rafa, boa noite, Michele, boa noite a todos vocês. Evidentemente, eu cheguei a grande conclusão depois de assistir essa partida. Qual é, Chico? Quando o Corinthians precisa vencer, ele vence. Então, domingo vai vencer ou não precisa? É um time cascudo demais. E há muito tempo eu não vi o Corinthians desse jeito.
Corinthians chega, perde o primeiro jogo, empata, se enrosca com o adversário que não tem sentido, que é o Ceará. E aí, de repente, precisa ganhar do Vitória, que é muito melhor que o Ceará. O Vitória que já derrubou o Corinthians na arena e, de repente, o Corinthians vai lá e pumba, porque precisava ganhar. Então, o Corinthians é um time cascudo. E isso é fundamental para quem disputa uma Copa do Brasil, que é mata-mata. Uma competição assim. Uma competição mata-mata. Então, por esse aspecto, parabéns ao Corinthians e uma grande vitória. E com isso, o Corinthians já ganhou 3 milhões de reais, viu? Só com essa classificaçãozinha. 3 milhões? 3 milhões. Ô, beleza. Todo mundo que está passando, né? O Palmeiras já ganhou. Não, o Palmeiras ainda não, que não passou. O Grêmio passou. Tem um bicho, então? Será que tem um bicho? É a premiação por etapa. É a premiação por etapa, Aí tá explicado. Aí, quando você ganha o título, aí o total é 50 milhões. Eu estava falando 57, mas está errado. É 50. Então, agora é o seguinte, então. Diga. Domingo. O Corinthians precisa vencer o Palmeiras ou é só um joguinho? Não, precisa. Calma, pera. Precisa. A enquete é justamente fazendo essa projeção do clássico entre o Coringão e o Verdão. Qual vai ser o resultado do derby? Dá Corinthians, empate, ou quem leva melhor é o Palmeiras. Sua participação, gazetesportiva.com, que tá bombando. Chico Lane. Corinthians. Ué, mas precisa vencer, Garrafa? Não, precisa vencer, claro, mas assim, eu entendo o seguinte, daí a gente vai falar durante o programa, mas para mim é o clássico mais equilibrado dos últimos confrontos. Então, eu vou ficar dessa vez com empate. É muito equilibrado. Você sabe que meu palpite lá nos blogueiros foi empate também? E não gosto em clássico da empate, porque você ficou em cima do muro, mas não é. Eu não consigo ver. Eu vejo um Corinthians com as suas dificuldades e com possibilidade, já mostrou a superação, principalmente contra o Palmeiras. Vejo o Palmeiras com a faca nos dentes. O Corinthians tem vantagem que joga em casa. O Palmeiras está mais descansado. São vários pontos que aponta essa igualdade aí. Eu acho que está com cara de empate. Espero que, se for um empate, que seja um empate com muitos gols. Daqui a pouco a gente vai falar Corinthians, 7-0. Bom. Me surpreendeu. E o Rodolfo, segundo, acha que vai dar o quê? Empate também. Ele é palmeirense, ou seja, não está confiante. Aí que tá o negócio. Eu acho assim, primeiro empate. Depois, eu achava que ia ser Palmeiras. Não, o palmeirense não está confiante, está achando que vai dar empate? Brincadeira.